Você está investindo na estrutura de cliente da sua empresa, mas quanto mais você investe, mais problema vem aparecendo. O outro ponto, é difícil você segurar os seus clientes, ou seja, você está investindo um monte para trazer novos clientes a todo momento, mas parece um balde furado. Toda vez que você coloca mais clientes, o furo vai aumentando embaixo e você não consegue encher esse balde nunca. O outro ponto, se você continua sendo acessado para resolver problemas críticos, e o cliente te procurando no Instagram, no LinkedIn, por e-mail, por telefone, e a tua equipe não resolve, falhou miseravelmente em todo esse processo, então eu tenho um negócio para você hoje que é fenomenal. O principal ponto do que eu vou te apresentar agora vai fazer com que você tenha a possibilidade de fazer as perguntas corretas na sua operação para que você resolva todos esses problemas que a gente acabou. Então, se você deu check em qualquer ponto do que eu comentei agora, nesse momento, esse vídeo é para você. Todas as empresas têm N desafios em relação ao que é o atendimento ao cliente. É muito complicado esse relacionamento. E as operações, muitas vezes, elas entram num nível tão operacional que acabam esquecendo de olhar realmente de uma forma estratégica para ela. E a gente pensa que são coisas muito mirabolantes que a gente precisa fazer para realmente fazer uma experiência, entregar uma experiência definitiva para os nossos clientes, ter uma estrutura muito eficiente e o nosso time conseguir trabalhar nos problemas corretamente, entregando de fato uma satisfação acima da média que vai ajudar você a reter melhor o seu cliente. Todo mundo pensa que isso daqui é algo da NASA, mas não é, é muito simples. E hoje eu trouxe esse pote de M&M's, que é exatamente para a gente exemplificar de uma forma super simples como você pode fazer as perguntas corretas na sua operação e entender o que se passa e buscar as oportunidades de melhorar a sua empresa para ontem. Bom, primeiro ponto, as empresas geralmente ela tem uma gama de atendimentos. E esse pote, ele representa absurdamente exatamente o que acontece numa operação. Aqui você vai encontrar cores diferentes, quantidades e tudo mais. Mas se eu fizer uma pergunta para você agora, duas perguntas. Quantos M&M's tem nesse pote? Possivelmente você vai ter um chute, um número aproximado do que tem aqui. E se eu perguntar de cada cor quanto que tem aqui, pior ainda, você vai dar um outro chute. Então, o que acontece nas operações das empresas? Exatamente isso. Muitas vezes, pela falta de informação e organização das informações, os empresários, empreendedores, gestores acabam tomando decisões equivocadas daquilo que deve ser melhorado na sua operação. E quando a gente olha para um pote desse, é difícil saber o que é mais crítico e menos crítico. E a gente acaba trabalhando sempre com chute. E a gente não pode conduzir uma empresa dessa forma. Então, quando a gente olha para isso, eu vou mostrar para vocês agora um método muito simples de como que a gente consegue separar essas coisas. O que acontece? Nós temos um primeiro ponto que as empresas precisam se observar, que é na parte de organizar. Esse aqui acho que é o primeiro ponto que as empresas precisam realmente olhar. Eu preciso começar a entender o que tem dentro desse pote e trazer um nível de organização. O segundo passo, quando eu tenho uma organização, a gente vai para um nível da descoberta. Então aqui eu começo a revelar os problemas da minha operação. Eu começo a descobrir coisas que antes estavam ali escondidas no meu dia a dia. E o último ponto, dado que eu descobri, já sei o que é, eu consigo partir para a otimização. Eu consigo otimizar e isso aqui vira um ciclo constante. Beleza. Mas, cara, como que funciona isso daqui na prática? Exatamente isso. Então, eu tenho um primeiro ponto. Quando eu começo a separar os M&M's, e agora aqui eu vou tirar esse potão e vou dividir ele da forma que tem que ser dividida, eu começo a separar por cores. E eu começo a trazer as cores de forma onde eu tenho a quantidade delas e elas agrupadas. Então, nesse ponto, a gente passa a ter uma forma de enxergar os problemas de uma operação de uma forma muito clara. Então, eu passei a organizar. Isso daqui é o que realmente determina a organização dentro de uma empresa. Eu separei os assuntos que são falados com os meus clientes diariamente e eu começo a entender o que se passa em cada um deles e quanto que deles acaba acontecendo dia a dia e meu time está lidando. Esse aqui é o grande ponto, que as empresas, no primeiro momento, elas pecam, porque elas ficam no chute para entender o que tem dentro do pote de M&M. Mas no momento que eu começo a revelar que dentro do pote de M&M tem essas quantidades e de cada cor separada, eu começo a ter alguns insights aqui desse negócio. O que isso daqui quer dizer? No final das contas, a hora que eu olho para essas quantidades, eu já sei que, por exemplo, o azul e o laranja aqui, ele representa uma quantidade maior do que os outros.
Só que cada cor, aqui ele também traz uma representatividade da criticidade desse problema, ou desse contato, ou desse atendimento que é feito. Como, por exemplo, eu posso ter a cor verde, que ele tem uma quantidade muito, muito pequena, mas ele traz um impacto muito grande para a minha operação quando ele ocorre. E aí eu faço uma pergunta para você. O que você faria agora, entendendo exatamente as quantidades e criticidades de cada um desses potinhos, o que você trataria primeiro? Sem sombra de dúvida, o primeiro pote a ser tratado é o verde. Ele traz um impacto muito grande. E quando eu falo em atendimento, a gente está falando aqui numa questão de vendas e de pós-venda, porque eu tenho esse relacionamento a todo momento com o meu cliente. Então, no momento que eu passo a entender esse quantitativo do negócio, fica muito claro que agora eu tenho que buscar otimizações em cima desse ponto. E aí eu começo a tratar os demais de uma forma muito mais equilibrada, onde eu consigo ter uma lista de priorização para realmente tomar as ações necessárias e a gente vai fazer o quê? Otimizar cada um deles de acordo com o impacto que ele me gera. Então isso aqui ajuda muito a gente a entender o que tem que ser tratado primeiro. Porque dado que em todas as empresas a gente possui recursos finitos, eu não tenho braço para fazer tudo ao mesmo tempo, e eu tenho que começar por aquele que é mais representativo na minha operação. E o que acontece muito hoje nas operações é que os gestores acabam não olhando para isso daqui e acabam tomando decisões equivocadas em cima do que tem que ser feito. Por quê? Porque eles continuam trabalhando com um pote que eu não tenho controle algum da quantidade e de nada aqui, da criticidade. Então, nesse ponto, é onde nós ajudamos aqui muito as empresas a entenderem esse primeiro passo, que é a organização. Eu começo a descobrir coisas, me revelar coisas para buscar otimização e atuar naquilo que de fato importa muito para a minha operação. Esse aqui é o primeiro passo. Então, eu organizo, eu descubro e eu otimizo. É como se a gente fizesse um PDCA, melhorando o nosso ciclo de produto e tudo mais, aquilo que eu ofereço para o meu cliente a todo momento. E aí o outro ponto, né? Geralmente, eu escutei muito disso na empresa durante um bom tempo. O que acontece? A gente tem, como gestor, a gente tem que fazer o nosso planejamento de ano, né? E isso aconteceu comigo algumas boas vezes, até entender o que de fato eu tenho que olhar. Geralmente, quando a gente olha para essas demandas, né, o nosso time tem ali uma visão do que tem que ser feito em relação ao planejamento. E eu, como gestor, eu chegava para o time e falava, pessoal, é o seguinte, a gente vai montar aqui uma estrutura para o planejamento do ano, onde eu projeto a receita da empresa. Então, eu projeto a receita da minha empresa, esse aqui é o meu plano de entregar, que eu vou trazer mais clientes, eu vou vender para mais pessoas para atingir um faturamento maior ao longo do ano. Quando eu pego uma estrutura de atendimento, geralmente ela traz como característica um viés muito grande colocado que, se eu estou crescendo o meu faturamento, naturalmente eu vou ter que crescer também a minha estrutura. Eu tenho que aumentar o número de pessoas para poder operar de uma forma adequada e tudo mais. Isso é uma grande mentira. Então o gestor, geralmente, ele traz aqui, olha, se a gente vender tudo isso, Rodrigo, a gente vai ter que aumentar a nossa estrutura porque o volume de atendimentos vai aumentar também. Então esse aqui é o volume que a gente busca aumentar a todo momento. E o gestor está super natural com isso. Quando eu falo aumentar essa estrutura, significa aumentar pessoas. Então eu estou falando aqui de realmente ter mais pessoas na operação, eu preciso ter mais gestão, então talvez aqui eu vou ter que trazer mais gestores, montar estruturas, e aí começa a ficar complexo. E detalhe, isso fica muito, muito caro. E o que faz com que a gente tenha uma linha acompanhando de custo semelhante ao crescimento de faturamento. O que acontece com a tua margem nesse momento? A tua margem continua estrangulada. Por quê? Porque você não está buscando eficiência entre o seu faturamento e a sua estrutura de custo. E os gestores, eles olham dessa maneira e é super natural. Por quê? Porque o volume tende a aumentar. E aqui o principal, é um dos principais, na verdade, erros cometidos por operações que trabalham com atendimento ao cliente. Por quê? Eu, como gestor agora da empresa, que estou olhando para uma linha de receita entre vendas, a parte de pós-venda, entendo a importância de não ter um balde furado na minha operação, eu sei que, Rodrigo, eu tenho que buscar, de alguma forma, a abertura da minha estrutura de custo. Poxa, Rodrigo, mas como que eu consigo ser eficiente? Né? Como que eu consigo ser mais eficiente nesse caso? Então, eu vou apagar aqui e vou trazer para vocês
uma nova perspectiva, porque as empresas não olham, geralmente não olham para isso. Os nossos gestores, eles estão muito acostumados a trabalhar com eficiência e é natural. É natural. Então o gestor está lá trabalhando dia após dia para ser mais eficiente. E ele acaba treinando o quê? Ele acaba treinando suas pessoas, né? Então ele tem ali um time que precisa cada vez mais estar mais capacitado. Então o gestor ele precisa trazer ali uma capacitação para pessoas. O gestor ele vai precisar também olhar muito para a questão dos seus processos, como ele torna aquilo eficiente. E é lógico que ele vai precisar de ferramentas para poder suportar a sua operação. E tudo isso aqui se fala. Essa é a mágica do negócio. Isso aqui é o que faz com que uma estrutura seja muito eficiente. Mas eu tenho um negócio para falar para vocês. Geralmente, os nossos gestores eles estão equivocados sobre essa visão. Porque eles acabam abandonando a visão daquilo que tem que ser feito de fato. Se eu buscar uma forma que as minhas pessoas respondam melhor, tenha processo mais adequado e eu consiga ter ferramentas para me suportar nisso, eu vou ser muito eficiente, mas de fato eu não vou estar entregando o que a empresa precisa, que é reduzir o número de contatos diários dentro de uma operação. Essa é a mágica. É aí que mora o grande ponto. Então eu estou tentando criar a todo momento aqui uma máquina muito eficiente para trabalhar em algo que é ineficiente. Então eu vou ser muito bom em executar alguma coisa para resolver os problemas da empresa, enquanto a minha perspectiva deveria estar: o que eu tenho que fazer para não ter problema mais na minha empresa? Essa é a pergunta que todo gestor que trabalha em relação à receita, atendimento no geral, vendas e pós-venda, deveria se fazer. Tá? Como que eu trabalho para eliminar por completo o problema, para não ter o contato? Porque toda vez que nós fizermos isso, eu estou reduzindo atrito, eu estou reduzindo minha estrutura de custo e eu estou melhorando a qualidade dos meus serviços prestados para o meu cliente. E aí, voltando naquele gráfico, né, quando a gente olha para como isso daqui se comporta, eu falo, bom, se o meu gestor está preparado para realmente resolver todo o problema que ele precisa resolver, então ele fala assim, olha, Rodrigo, a gente sabe que temos aqui uma baita de uma oportunidade de identificar o MM vermelho, que eu tenho aqui vários MMs vermelhos. Esse aqui eu sei que eu consigo eliminar se a gente fizer uma modificação no produto da minha empresa, reduzindo algum ponto de atrito que o meu produto causa sempre aquelas ocorrências. Então eu conseguiria eliminar por completo um tipo de atendimento que é feito por conta de uma falha do produto que acaba acontecendo ao longo do caminho. E a mesma coisa com os outros elementos. Então, se eu tenho outros conjuntos aqui onde a gente consiga, de fato, reduzir ou eliminar por completo, melhorando a qualidade do meu produto, mudando questões no processo para que aquilo eu consiga fazer com que o cliente se auto-resolva, buscando autoatendimento, uma eficiência muito maior na mão do cliente, eu reduzo a carga operacional do meu time e eu melhoro, consequentemente, a qualidade dos serviços da minha empresa. Eu reduzo a necessidade de uma gestão intensa que tem que ser feita com um time grande que está crescendo a todo momento. E voltando ao nosso gráfico, como que isso daqui se comportaria quando a gente olha nessa questão? Muito simples. Eu vou projetar o crescimento da minha receita. Porém, eu como gestor, e vou trabalhar com os meus gestores ali de atendimento, seja vendas ou pós-venda, eu vou pedir para que eles observem o quanto a gente tem que crescer aqui de receita. Porém, dessa vez, eu vou falar, olha, ok, vocês têm um tempo suficiente aqui para ir reduzindo o volume de contato ao longo do caminho. O que acontece com a minha estrutura de custos nesse momento? A minha estrutura de custos começa a abrir o que a gente chama da boca do jacaré. Ele começa a abrir. E a mágica acontece porque o teu lucro está aqui dentro. A eficiência da tua empresa está aqui dentro. Pô, Rodrigo, mas cara, qual é o nome que eu posso dar para isso na real? Né? Então, de onde surgiu isso? No final das contas, existe uma métrica muito importante. São algumas métricas, na verdade. Né? A gente tem algumas métricas quando a gente fala de atendimento, porque o que o cliente deseja é ser atendido muito rápido e ter o problema dele resolvido por definitivo. É isso que ele deseja. Né? Então, aqui é um grande ponto que tem que ser muito tratado.
Quando a gente fala de pós-venda, está muito relacionado a isso. Quando eu falo de vendas, eu tenho que ter o timing para atender corretamente o cliente e fazer isso de uma forma muito rápida. E quando eu olho para esse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, eu tenho que reduzir esse volume de contato. Tá, mas espera aí, Rodrigo. O que representa bem isso? Legal. Em questão de tempo, nós temos métricas como o tempo médio de atendimento. A gente tem métricas, tempo médio de espera. Mas essas são métricas que, de novo, se você estiver mirando cair no abismo, você pode performar ela super bem, mas isso aqui vai te jogar lá para o abismo. Então não tem mágica. Você pode estar criando uma eficiência muito grande em coisas que não estão performando bem dentro da tua empresa. Você tem muito problema ainda para resolver. Você não acabou com o problema. E a métrica que comprova que a gente tem trabalhado mês a mês e realmente a gente tem sido mais eficiente é uma métrica chamada contact rate, ou seja, taxa de contato. É a taxa de contato. O que é o contact rate? É aqui, eu vou fazer uma proporção, sei lá, a cada mês o Rodrigo vai aumentando a base de clientes dele. Então, esse aqui representa um aumento da minha base de clientes. Saí de 3.000 clientes para 3.300 clientes. Logo, eu tenho 10% de aumento dentro de um ano. Se eu aumentar minha taxa de contato ou mantiver ela, acontece aquele efeito que a gente acabou de falar, que você vai estrangular a tua margem. Isso aqui é um baita de um problema. E continua ainda gerando problemas na sua operação, porque você está escalando uma estrutura que está baseada em resolver muito bem os problemas, mas ela começa a se tornar muito complexa em termos de administração. Quando eu olho aqui para esse crescimento de número de clientes, eu preciso pensar o seguinte, bom, eu tenho esse box vermelho que indica o volume de contatos. Para cada cliente aqui, para esses 3.000 clientes, eu tive no mês, sei lá, 1.000 atendimentos. Logo, eu vou fazer uma proporção aqui do contact rate, eu vou entender que eu tenho um contact rate na casa dos seus 30%. Então, esse é meu contact rate. E a minha briga tem que estar em reduzir exatamente esse 30%. É onde a gente vai acabar com esse número, fazendo esse efeito de redução de taxa de contato, focando onde? Nos problemas corretos e aqueles que precisam ser resolvidos por definitivo. Então, de novo, o que é muito importante aqui é que vocês, gestores, tenham em mente que não adianta querer buscar eficiência a todo momento sem saber exatamente naquilo que você está trabalhando. A gente tem que ser muito eficiente em não ter problema, em não resolver problema. Essa aqui é a grande questão, essa aqui é uma virada de jogo muito grande para as operações. Por quê? Porque é onde eu consigo trazer um serviço muito mais competitivo para a minha empresa. E pensa o seguinte, hoje em dia o cliente está muito focado no quê? Marcas têm a todo momento, nascem a todo momento, produtos similares ao teu está nascendo a todo momento. Então, aquilo que você faz hoje, o que você vende, não importa tanto mais. Se você conseguiu a atenção do consumidor e ele comprou de você, o que você precisa entregar como diferencial competitivo na tua empresa é, de fato, a experiência como um todo. O cliente está muito mais interessado no como você faz, no como você resolve as coisas, do que qualquer outra coisa, porque os produtos são muito similares hoje em dia. Então, as empresas que criam realmente valor para a sua marca e conseguem ter um desempenho acima das outras, são aquelas que estão muito focadas no atendimento e fazer isso de uma forma muito escalável, proporcionando uma experiência adequada, tendo canais adequados, comodidade adequada para esse cliente, entregando essa experiência que é fundamental, que no final das contas é fazer com que o cliente resolva tudo de uma forma muito rápida e, se possível, ele tem autonomia para fazer isso no momento, na hora que ele quiser. Esse daqui é o grande ponto de virada para as empresas. E eu preciso ter esse foco em contact rate. Só que aí vem uma pergunta. Geralmente, gestores da área de vendas acabam me procurando para falar o seguinte, né? Rodrigo, quando a gente olha para vendas, ter menos contato é um problema. Por quê? Porque é falando, se conectando com o cliente que se vende, não é? É verdade. Eu concordo 200% com isso. É se conectando com as pessoas que nós vendemos. Mas não é para todo mundo. E a gente sabe que quando uma empresa ela tem ali uma questão do teu crescimento também, eu vou olhar agora para a mesma forma, eu tenho que buscar um tanto, minhas metas mensais entregam
um faturamento no ano, então está super divididinho isso daqui. E eu projeto o crescimento da minha estrutura de vendas com mais vendedores para poder ter mais capacidade de entregar. Quando a gente fala reduzir a taxa de contato em vendas, está muito ligado à qualificação do lead. O que acontece? Toda vez que eu pego um lead que não está qualificado e passo para a minha estrutura de vendas, ele vai ter um trabalho para desqualificar. E a gente sabe que, e é muito comum isso em operações de vendas, o trabalho de desqualificar um lead ele é muito maior do que chegar no lead correto. E aí o que acontece com a minha estrutura? Eu vou precisar cada vez mais vendedores na medida que eu estou crescendo o meu faturamento. Então, se eu tenho um plano futuro e eu quero entregar mais resultado para a minha empresa em termos de receita, quero crescer, eu preciso olhar muito para essa questão para não empatar a minha estrutura. Preciso também buscar uma forma eficiente de trabalhar com ela. E a forma de trabalhar é conseguir ter um processo de qualificação muito bem feito. O que quer dizer isso? Né? Significa eu colocar na mão dos vendedores as melhores oportunidades. São aquelas que têm a melhor chance de você converter em uma venda, em um cliente. É isso que a gente tem que fazer. E se eu reduzo essa carga de trabalho que ele tem aqui nessa linhazinha vermelha, né? Que é a minha estrutura de custo, e eu coloco as melhores oportunidades, significa que ao longo do tempo, meu processo de qualificação melhorou e eu consigo melhorar muito a capacidade de um vendedor. Por quê? Bom, primeiro, ele vai conseguir chegar mais rápido nas oportunidades corretas. Ao invés dele ficar tentando tirar tudo da frente para encontrar aquela oportunidade de venda que ele pode converter, não, ele já vai ter conexão direta com as melhores oportunidades. Esse daqui é um ponto que tem que ser muito bem trabalhado numa operação de vendas. E na medida que tudo isso daqui vai passando no tempo e eu vou ganhando, na verdade eu reduzo a minha necessidade de ter mais pessoas de vendas. Por quê? Porque eu começo a colocar mais oportunidade correta na mão delas, elas vão ter uma performance muito maior, aumentando a capacidade. Um exemplo, se eu conseguir melhorar em 20% a capacidade do meu time de vendas, significa que, eu vou pegar aqui um exemplo, que eu tenho 5 vendedores, imagina aqui, ó, da minha estrutura, são 5 vendedores e eu melhorei 20%. Isso significa que em uma semana, né, a gente está falando aqui, vamos pegar empresas que trabalham ali com 5 dias de trabalho, em uma semana eu tenho mais 100% adicionado, porque eu tenho 20% de cada um desses 5 vendedores da minha operação. 100% significa eu ter um vendedor a mais na minha operação, com o mesmo time. Aqui eu não precisei aumentar a folha de pagamento, estrutura, a gente fala muito sobre overhead de gestão, que significa o esforço da gestão para manter essa máquina rodando. Eu reduzo o atrito porque eu vou trabalhar com pessoas mais treinadas, mais capacitadas a todo momento, e a gente faz com que realmente entregue mais resultado também para o meu time de vendas, o que mantém uma melhor qualidade em cima da rotatividade desse time. Né? Então, quando a gente fala redução do contact rate em vendas, está muito ligado a colocar a melhor oportunidade de vendas na mão de cada um dos vendedores a todo momento. Então, a gente olhar para isso hoje em dia, esse tal da taxa de contato, contact rate, ele é o que revela a qualidade do teu serviço no final das contas. Claro, você vai fazer pesquisas de satisfação, vai entender a tua NPS, uma série de coisas, mas se você precisa crescer e o volume de contatos ele cresce proporcionalmente, você pode ter certeza, você como gestor não está fazendo o trabalho que tem que ser feito, que é mexer nessa taxa de contato. Resolver os problemas na causa raiz deles. Então esse daqui acho que é o grande X. Só recapitulando, quando a gente falou então aqui das empresas, acredito que um primeiro passo é realmente a empresa ela conseguir se organizar. No segundo momento, ela vai descobrir. Ela precisa ter esses insights que vão ser gerados no momento que ela separar aqui os potinhos de MM e falar, caracas, o verde é geralmente onde todo mundo me acessa. E aí, com base nisso, eu consigo otimizar. E isso vira um ciclo constante. No segundo passo, para essa mecânica, eu não posso otimizar aquilo que é ruim. Então, eu preciso buscar resolver o problema na causa raiz. Resolver o motivo do contato na causa raiz. Isso pode envolver estruturas de produto, melhorar o seu produto, melhorar vendas,
melhorar a qualificação. Então eu consigo uma série de pontos aqui que não estão ligados diretamente ao atendimento, né? Mas eu trabalhando esses pontos, então melhorando o produto, eu consigo reduzir ruído e taxa de contato no meu atendimento. Esses dois componentes geralmente são negligenciados pelas empresas. E é um assunto bastante vasto, a gente tem muita coisa para falar. Nós temos hoje, dentro da Octa, vários conteúdos que falam sobre isso. Se você quer saber mais, você pode clicar aqui. E a gente tem um outro ponto, que assim que eu tiver muito claro sobre o que tem que ser feito dentro de uma operação, então beleza, já passei por um processo de organização, eu descobri, já estou no processo de otimização, olhando para resolver o problema na causa raiz, eu posso escalar muito mais isso através de automações. Eu vou deixar aqui um videozinho que está rodando nesse momento para ilustrar como que eu conseguiria pegar o pote de MM todo embaralhado, com uma quantidade muito alta de MMs ali para a gente poder separar e fazer isso de uma forma automática. E isso é possível hoje em dia. Então, isso traz mais eficiência para a empresa. Mas, num primeiro momento, o que o gestor tem que focar, talvez, é nesse primeiro passo. Assim que ele concluir essa organização toda, aí sim ele começa a olhar para automações. E o que a gente tem em automações? A gente tem casos onde eu vou ter bots rodando na operação, qualificando, atendendo o cliente, e eu já posso espetar isso com inteligência artificial, onde eu vou ter um atendimento muito mais próximo de um humano, escalando ainda mais a minha operação, onde eu consiga transferir capacidades de outros níveis para um autoatendimento. Isso reduz a sua taxa de contato no final das contas, e aqui você começa a ter muito mais insight daquilo que pode ser melhorado. Mas esse daqui é um capítulo 2 que a gente vai explorar um pouco mais à frente. E nós temos vários conteúdos aqui para compartilhar com vocês. Se inscrevam aqui no canal, comecem a acompanhar os vídeos. A gente vai trazer bastante atualizações sobre todos esses temas, em como realmente ter uma empresa diferente e tornar a sua operação muito mais competitiva, já utilizando todo o dinheiro que você investe hoje na sua operação, tornando sua vida um pouco mais fácil, com menos dor de cabeça e contando também alguns casos de clientes que já passaram por esse processo e conseguiram construir algo fenomenal e se destacar no mercado.